Por incrível que pareça, existem muitos casos de mulheres ao longo da história que acreditavam que estavam grávidas de Satanás. Seria isso apenas loucura da cabeça dessas mulheres? Ou elas estavam realmente grávidas de uma força sobrenatural? Eu sou Ivan Lima. Vamos comigo nessa? E o primeiro caso que vou contar para vocês é o de uma mulher chamada Ana Feria Santos. No ano de 2012, surgiu uma notícia onde se afirmava que um dos filhos de Satanás estava vivendo na Colômbia. Segundo Ana, a mãe da criança, o recém-nascido de apenas 4 semanas de idade já conseguia andar e até produzir fogo. Ana disse que ficou muito feliz com o nascimento da criança, mas que sua alegria acabou quando ela percebeu que ele tinha várias anormalidades. O caso é bem parecido com o filme A Profecia, de 1977, onde a mãe tem uma criança que é o próprio Anticristo. No caso de Ana, ela dizia que seu filho ficava se escondendo pela casa, enquanto dava gargalhadas, com uma voz muito estranha. Ela também dizia que ele tinha olhos estranhos, muitas vezes intimidadores. Em entrevista com a rádio local, ela disse que ele anda como um adulto, às vezes se escondendo debaixo da cama, em uma mala, na máquina de lavar ou mesmo na geladeira. Os vizinhos da família, que mora na cidade de Lórica, perto da costa do Caribe, também dizem que ele é possuído por um espírito maligno e confirmam que o bebê é capaz de produzir fogo. Mas será que toda essa história é real? Segundo a família, a criança consegue fazer fogo porque eles encontraram algumas marcas de queimaduras nas roupas e no sofá, onde a criança costuma se sentar. Isso fez até com que algumas pessoas da cidade fizessem ataques à casa da família, atirando pedras durante a noite. Na época, o Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar, a Polícia Nacional e a Igreja Católica disseram que as alegações de que a magia negra estava envolvida eram falsas. Na verdade, as autoridades desconfiavam que a criança estava sofrendo abuso infantil. Infelizmente, não há informações sobre o que aconteceu com a família de Ana. As últimas informações sobre o caso foram divulgadas em 2012 e não sabemos que fim tomou a criança. Outro caso parecido com esse aconteceu na cidade de Nova York, mas desta vez o final da história foi um tanto trágico. O caso aconteceu em Queens, distrito de Nova York, quando uma mãe jogou um recém-nascido pela janela do apartamento que ela estava. A criança foi jogada do 4º andar e, obviamente, não sobreviveu. A razão pela qual ela cometeu esse crime? Segundo Rashida Chaudhry, de 21 anos de idade, seu filho estava possuído pelo demônio. E a única saída que ela encontrou foi matar a criança. O crime aconteceu no dia 7 de agosto de 2015, na manhã de uma sexta-feira. Cerca de 4 adultos e 2 crianças estavam dentro do apartamento quando a fatalidade aconteceu. Segundo os relatórios da polícia local, os membros da família afirmam que a criança realmente estava possuída pelo diabo. Rashida foi acusada de assassinato em 2º grau e o assassinato intencional de uma vítima com menos de 11 anos de idade. Outro caso onde a mãe também matou a filha aconteceu em Oklahoma City, nos Estados Unidos, em agosto de 2016. Juanita Gomes, de 49 anos, matou Geneva Gomes, de 33. Juanita disse à polícia que espancou e enfiou um crucifixo na garganta da filha porque achava que ela estivesse possuída pelo demônio. De acordo com os relatórios da polícia, as autoridades foram chamadas para verificar o bem-estar da mulher. Quando eles chegaram ao local, a vítima estava deitada, com uma grande cruz no peito. O sangue era visível e ela também tinha um trauma grande na cabeça. Infelizmente, ela foi declarada morta ali mesmo.
Para Juanita, a filha estava possuída pelo demônio e suas ações tinham como objetivo tirar Satanás do corpo da mulher. Nos documentos do tribunal, ela também afirmou que deu um soco na filha e forçou um crucifixo e um medalhão religioso na garganta até o sangue sair pela boca. Após matar a filha, Juanita limpou parte do corpo e o posicionou em forma de cruz. Os médicos disseram que a vítima morreu, como resultado de um traumatismo na cabeça. Isabela Miroslav é uma jovem adepta ao satanismo. No ano de 2014, ela afirmou, com toda a certeza do mundo, que estava grávida de Satanás. Segundo Isabela, ela estava fazendo orações para o diabo em uma noite completamente normal, quando o príncipe das trevas se manifestou e ordenou que ela tirasse a roupa. Após isso, o diabo a engravidou. Satanás me disse que eu daria à luz e criaria seu filho. Quando o bebê completasse 12 anos, ele se tornaria presidente dos Estados Unidos e criaria um governo mundial, disse Isabela. Ela pretendia chamar o bebê de Satã Júnior, assim como o seu suposto pai. Nos resta saber agora se essa gravidez colocou a vida de Isabela em perigo. Isabela também afirmou em uma entrevista que queria que as pessoas aceitassem Satanás e que, se isso acontecer, as pessoas herdarão a terra e não terão que ir para o inferno. Na época, surgiram alguns cristãos que se sentiram motivados a matá-la, bem como o bebê, para impedir a tomada satânica da terra. Macabra essas histórias. Mas agora eu vou contar um caso que envolve canibalismo. No ano de 2009, no Texas, a polícia encontrou uma cena tão horrível que era até difícil de descrever. Segundo Patrick McNamara, um neurocientista americano que escreveu o livro Possessão e História do Espírito, História, Psicologia e Neurobiologia, acreditar que um filho é possuído pelo demônio é muito comum entre as pessoas que têm esquizofrenia, principalmente porque elas têm delírios religiosos. O filho de Otis Sanches, que tinha apenas 3 semanas de vida, tinha sido mutilado e desmembrado. Pelo menos 3 dedos do garoto foram mastigados. Parte do seu rosto foi arrancado, a cabeça decepada e até o cérebro tinha sido comido. A mãe da criança estava sentada no sofá, com um corte parcial na garganta, e disse aos policiais que o diabo a tinha obrigado. Sanches foi acusada de homicídio culposo e foi considerada competente para ser julgada. Porém, depois de fazer alguns exames com médicos diferentes, foi constatado que ela tinha problemas psiquiátricos e que não sabia o que estava fazendo quando cometeu o crime. No ano de 2010, ela foi considerada insana e um acordo a enviou para uma instituição do Estado, em vez de enfrentar um julgamento e possível sentença de prisão. O curioso é que Sanches procurava frequentemente ajuda e tratamento para doenças mentais, antes de seu filho nascer. Infelizmente, esse é só mais um caso de mulheres que aparentemente surtaram e mataram seus filhos. O mesmo aconteceu em 2001, quando Andrea Yates matou seus 5 filhos afogados em uma banheira. E em 2004, quando Dana Chilos cortou os braços do seu bebê. Agora, um caso um pouco mais antigo, mas que não deixa de ser assustador. Nascida no bairro francês de Nova Orleans, a lendária Marie Laveau, conhecida como Rainha do Voodoo, costumava praticar feitiçaria durante o século XIX. Ela, além de fazer feitiços, também curava as pessoas através da sua magia. Uma de suas conhecidas era uma moça que se chamava Camille, filha de uma importante família da cidade. Porém, ela irritou um de seus pretendentes, ao preferir um escocês a ele. Muito indignado por ter sido desprezado por Camille, esse pretendente procurou Marie Laveau e implorou que ela fizesse uma maldição para Camille e sua família. Pouco tempo depois,
Camille descobriu que estava grávida e coisas muito estranhas começaram a acontecer. Ela afirmou que tinha pesadelos estranhos e que ficaram ainda piores antes do seu bebê nascer. De acordo com a lenda, Camille morreu durante o parto. E como ela temia, a criança era um tanto estranha. Na verdade, em vez de cabelos, o bebê tinha 2 elevações na testa, provavelmente os chifres que estavam por vir. No lugar das mãos e dos pés, haviam garras de um animal selvagem. E seu corpo era todo escamado. O que realmente aconteceu é uma incógnita, mas a lenda continua viva, conhecida como o bebê diabo da Bourbon Street. E se você quiser saber mais sobre a vida de Marie Laveau, já fizemos um vídeo sobre ela. O link estará no card no final do vídeo. Bom, por hoje é isso. Tchau.